Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Uma Grande e Poderosa Nação. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 18, verso 18, que diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando nós paramos para poder pensar nas promessas que Deus fez a Abraão no contexto da aliança, nós precisamos entender como ele deve ter recebido essas mesmas promessas e como foi difícil acreditar nelas. Quando você olha para textos como Gênesis 18, que lemos ainda há pouco, e Gênesis 12, verso 2, que diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Gênesis 46, verso 3, então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Quando você olha para textos como esse, textos, os dois primeiros, ditos diretamente a Abraão. Abraão já tinha 99 anos, em Gênesis capítulo 15, e Deus aparece para ele e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Nem filho ele tinha, sua esposa era estéril. Como deve ter sido difícil para ele poder crer nisso. Mas Deus tinha algo em mente quando prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Ele, vez após vez, prometeu a mesma coisa a Abraão, repetiu a mesma promessa a Isaac, repetiu a promessa a Jacó. No caso de Jacó, em Gênesis capítulo 46, verso 3, ele acrescenta uma informação. Ele diz que os descendentes do Abraão se tornariam uma grande nação no Egito. E quando isso acontecesse lá, que Deus os tiraria de lá com uma mão poderosa e então os levaria de volta à terra de Canaã. Esse foi o contexto da promessa que Deus fez. E tudo que Deus prometeu aconteceu. Mas qual era o propósito de Deus com essa promessa? Era simplesmente dar a Abraão um nome poderoso, um nome que pudesse ser um nome conhecido entre todas as nações, como o pai da nação de Israel? Era só isso que ele queria? Não, ele tinha algo mais em mente. Deus havia prometido a Abraão que ele se revelaria a Abraão e aos seus descendentes. Que ele daria o conhecimento de quem Deus é, de qual é o propósito dele para a humanidade, e que abençoaria tanto a nação que viria a ter lugar a partir dos descendentes de Abraão, que as nações de todo o mundo veriam que algo diferente e especial aconteceria entre os descendentes de Abraão. Acontecia lá. E então eles viriam para poder tentar descobrir qual era o segredo deles. E quando eles viessem, eles teriam conhecimento do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. O mais triste no meio disso tudo é que esse plano de Deus se cumpriu em parte. Mas Israel nunca conseguiu viver na sua plenitude aquilo que era o sonho de Deus. Deus queria que eles atraíssem as outras nações pelo que eles viviam. Na época de Salomão, isso aconteceu algumas vezes. Vinham pessoas de todos os lados para poderem conhecer o Deus Criador do céu e da terra e que havia exaltado a nação a tal ponto que tudo reluzia em Jerusalém. A prata havia perdido o seu valor comercial, já que o ouro que era trazido de Ofir e de outras partes do Império de Salomão vinha em abundância. A própria rainha de Sabá veio para poder conhecer o que estava acontecendo. E como a tradição judaica vai dizer para a gente, Salomão fez dela uma das suas amantes. O conhecimento de Deus não chegou a ser transpassado, ou a transmitido, aliás, para as outras nações, do jeito que Deus queria. Quando, vários séculos mais tarde, o rei Ezequias foi curado por Deus de uma maneira miraculosa, e como prova da cura que Deus havia oferecido a ele, Deus tinha feito com que a sombra na escada do relógio de Acás voltasse 10 graus
E os próprios babilônios que estudavam a astronomia, quando viram esse fenômeno acontecer e souberam que era resultado de algo que o Deus de Israel tinha feito e foram até Jerusalém para conversar com o rei, ao invés de falar a respeito do Deus que o havia curado, falou a respeito de tudo que ele tinha, dos seus bens, dos seus soldados, das suas estratégias, daquilo que eram as coisas de valor que ele tinha no seu reino. Então, Israel, enquanto nação, em pouquíssimos momentos teve a oportunidade de poder viver isso. Por quê? Porque decidiu que o propósito do Senhor Deus não alcançaria a sua plenitude na existência deles. Eles não quiseram viver os princípios da aliança, a sua parte da aliança. A parte que Deus queria que eles vivessem era exatamente a mesma parte que o Noé viveu, a parte que o Abraão viveu. Apesar deles terem tido dificuldades e problemas, tropeçado, caído, terem cometido pecados, mas eles eram conhecidos como homens que eram justos ou justificados, homens que eram íntegros ou que viviam a piedade cristã. Eram homens que andavam com Deus, tinham um relacionamento com Deus. Mas os descendentes do Abraão, em raras ocasiões, viveram da mesma maneira que Abraão viveu, que Isaac viveu, que Jacó viveu, que o próprio Noé viveu. Esses mesmos princípios com justiça, com piedade e ao mesmo tempo com um relacionamento forte com o Senhor Deus. Por isso, talvez, o grande propósito de Deus para eles enquanto nação deixou de acontecer. Mas o grande plano de Deus ao fazer com que a família de Abraão se tornasse uma grande nação era atrair todas as pessoas a ele. Nós vimos no trimestre passado, ao estudarmos o livro de Isaías, o grande propósito de Deus, que era atrair todas as nações a Israel. Atraí-las com o conhecimento do Messias. Atraí-las com aquilo que o Messias faria através deles. Isso também nos mostra que o grande desejo de Deus é estabelecer uma relação de aliança conosco. Mas que nós somos livres para poder viver os princípios da aliança ou não. Tudo que Deus prometeu que faria com a descendência de Abraão, ele fez. Mas a descendência de Abraão seria livre para escolher viver ou não os benefícios e ao mesmo tempo as suas responsabilidades na aliança. A liberdade é o maior poder que Deus concedeu ao ser humano. Eu gostaria hoje de pedir a Deus para que me ajudasse a usar a minha liberdade para viver o plano de Deus e ao mesmo tempo ser responsável dentro da aliança. Obviamente aqui movido pelo Espírito Santo de Deus, porque sem a graça de Deus não somos capazes de viver a nossa parte na aliança. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque todas as promessas que o Senhor fez a Abraão, o Senhor cumpriu. Mas quando olhamos para os seus descendentes que tiveram dificuldade de viver a sua parte na aliança, nós muitas vezes nos enxergamos neles e percebemos quantas vezes nós quebramos a nossa parte da aliança usando mal o nosso livre-arbítrio. Dê-nos sabedoria, força e poder para viver aquilo que é o teu propósito para nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?